Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Fábio Rebelli, sou coordenador de educação do eFuturo. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos aqui ao Papo de Futuro dessa semana. Bem, já é lugar comum dizer que a pandemia mudou muita coisa, mudou nossa rotina, mudou nosso trabalho e mudou a educação, né? Então, o ensino remoto trouxe vários desafios e oportunidades e tudo indica que a reabertura das escolas vai adotar um formato de ensino híbrido. Então, nesse novo modelo de ensino híbrido, vai demandar de diretores, coordenadores pedagógicos, professores, famílias e dos próprios estudantes uma nova compreensão sobre o lugar da escola e o fazer pedagógico, sobre o ensinar e sobre o aprender. Então, pensando nisso, a gente vai discutir hoje a cultura digital e o pensamento criativo. Lembrando que agora todo o Papo de Futuro tem um recurso de acessibilidade, conta com tradução de Libras. Boa noite, então, para os nossos tradutores, o Jadson e a Tereza, que vão estar com a gente hoje à noite. Boa noite. Hoje a gente vai estar com um time grande, então, nesse primeiro bloco, eu estou convidando a Paula Brandão, gerente do Media Lab, e o Alexandre Rangel, professor e coordenador do NAVE, para falarem sobre os cursos de formação continuada que o NAVE está lançando. Depois a gente continua esse bate-papo com a Débora Garofalo, primeira mulher brasileira, primeira sul-americana a ser finalista do Global Teacher Prize, e com o Fábio Nakano, gerente de projetos de educação do Google for Education. Então, você que está aqui acompanhando a gente, se apresenta no chat, diz de onde você é, quem você é, de qual estado, de qual município, enfim. Fiquem à vontade, conversem com a gente, o chat é de vocês, esse espaço é de vocês. Então, hoje, a gente, em parceria com a Baluarte Cultura e com o César School, está dando pontapé inicial em 2 cursos de formação continuada, gratuitos, 100% online, com certificação digital. Então, a Paula e o Alexandre, eles estão aqui para falar um pouquinho sobre essas iniciativas e como elas dialogam com a cultura digital e o pensamento criativo. Então, boa noite, Paula, seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Paula, eu queria te pedir para você começar falando um pouquinho, se apresentando, falando um pouquinho também da Baluarte Cultura e falando o que é esse curso de cultura digital para educação criativa que a gente está dando pontapé inicial hoje. Obrigada, Fábio. Oi a todo mundo, boa noite. Eu sou Paula Brandão, sou cofundadora e diretora da Baluarte Cultura, uma empresa que atua com a aceleração da transição para a cultura de sustentabilidade através de projetos, programas e consultorias. E somos a atual parceira técnica do Oi Futuro no NAVE Media Lab, que é o nosso laboratório de experimentações criativas em cultura digital e educação midiática e que tem justamente como um dos pilares de atuação a formação de educadores. Então, a gente está super feliz de estar aqui hoje, inaugurando essa formação. A gente teve uma procura super expressiva, né? Foram 433 inscrições de norte a sul do Brasil. E é com muita alegria que eu dou boas-vindas aos 50 educadores que estão com a gente nessa jornada de aprendizagem. E aí essa formação, Fábio, ela foi desenhada nesse contexto desse ensino remoto emergencial, dessa possibilidade do futuro ensino híbrido, e ele tem justamente, essa formação tem foco em processos de facilitação e colaboração nesse ambiente digital. O objetivo é ampliar o repertório das práticas colaborativas, porque a gente sabe que a gente assim consegue promover um maior engajamento dos estudantes, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo do ensino remoto e do ensino híbrido, né, do potencial ensino híbrido que a gente vai vivenciar. Para isso, a gente fez um desenho em que a gente vai vivenciar muitas experiências para realizar essas aulas mais criativas, dinâmicas e interativas, e sempre fazendo uso pedagógico, crítico e principalmente consciente das mídias e das ferramentas digitais. Então, a partir de semana que vem, segunda-feira, a gente está abrindo o nosso primeiro encontro síncrono. Vão ser 3 encontros super mão na massa, em que a gente vai trabalhar os temas de cultura digital, de facilitação e colaboração e também de educação midiática. A gente, para esses encontros, né, a gente vai ter a participação de convidados super especiais que a gente está trazendo. Então, o Luciano Meira, ele participa do primeiro dia, trazendo um pouco da visão dele sobre cultura digital.
No segundo encontro, a gente conta com a participação da Carla Arena, enriquecendo o nosso debate sobre facilitação e colaboração. E no último dia, a gente vai ter a participação da Patrícia, que é professora do Nave Recife, e que vai compartilhar com todo esse grupo um pouco da experiência dela com a educação midiática, principalmente nesse contexto novo que a gente está vivendo. A equipe toda do Media Lab está preparando todo o conteúdo e a acolhida aos educadores com muito carinho. A gente está muito entusiasmado com essa formação. A gente realmente acredita que vai ser um momento ali de muita troca. A gente já está trabalhando num ambiente virtual de aprendizagem, no Google Classroom, então os professores já estão interagindo com a gente já está se conhecendo. E a gente está muito feliz de estar hoje aqui no Papo de Futuro, iniciando essa jornada. Obrigada, Fábio. Obrigado, Paula. A gente também está, radiante e super de expectativa. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre. Alexandre, conta para a gente um pouco. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do curso de Introdução à Robótica Educacional. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paula. Eu sou coordenador pedagógico pela César School. A gente é parceiro lá do eFuturo, ajuda a tocar os cursos técnicos de multimídia e de programação de jogos lá na Nave. A César School é um braço educacional do Instituto de Inovação César. E o que eu tenho para falar para vocês aqui um pouco do curso é que, assim, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui para anunciar essa terceira edição do curso de formação em robótica educacional, que tem como objetivo ajudar vocês a desenvolver metodologias e artefatos para serem utilizados em situação de ensino-aprendizagem, situação de sala de aula. A ideia é que a gente possa facilitar o uso da robótica com pequenos projetos educacionais. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, um dos participantes ajudou a escola a criar um sistema de irrigação utilizando o Arduino, né? Sistema de irrigação de uma horta comunitária escolar. E esse sisteminha que ele criou lá usando o Arduino, ele aprendeu dentro da formação do ano passado. E foi um projeto bem legal porque ele foi um projeto que a gente incentivou que ele fosse multidisciplinar, né? Ele envolveu a escola toda. E foi resultado do trabalho dele mesmo, né? Utilizando o que ele aprendeu dentro do curso. Para esse ano, o desafio foi grande, né? Como o pessoal já falou aí, a gente teve que reestruturar esse curso todo para um formato totalmente remoto, mas com a ajuda aí do pessoal do Instituto do Futuro, da César School e da Baluarte, eu acho que a gente conseguiu redesenhar essas estratégias de aula, os objetivos de aprendizagem, e vamos conseguir oferecer aí uma formação emocionalmente significativa para vocês. Como a Paula disse também, para esse ano, a gente teve uma grande procura, foram cerca de 370 inscrições. Isso foi legal porque fez a gente parar um pouco e pensar como é que a gente pode, para os próximos anos, oferecer mais de uma vez esse curso, né, para poder contemplar aí educadoras e educadores que não conseguiram ser contemplados. A gente, infelizmente, não vai conseguir contemplar todo mundo, mas fica aí uma proposta para a gente pensar para o próximo ano uma maneira de oferecer esse curso mais vezes. Bom, pessoal, é isso. A ideia é que vocês gostem de participar, a ideia é que a aula seja divertida, que ela tenha essa parte de aprendizagem, mas que essa aprendizagem tenha um lado bem lúdico e que vocês possam utilizar isso dentro da sala de aula. Bom, eu espero vocês, quem conseguiu se inscrever e participar do curso, eu espero vocês lá, vou estar participando também. Vou estar disponível para ajudar vocês. E agora continuem com o Papo de Futuro hoje, que ele vai ser bem legal. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Queria agradecer muito à Baluarte, muito ao César, nossos parceiros que se dedicaram tanto, se sentiram desafiados, fizeram essa formulação pedagógica desses dois cursos. Agradecer também ao time de educação, né? A Fernanda está acompanhando a gente, Karina, Juan, enfim, que também tem se dedicado tanto para colocar de pé esses dois cursos de formação. Então, muito obrigado e dá um bem-vindos e bem-vindas principal a todos os educadores que já estão matriculados nesses dois cursos e que estão acompanhando a gente essa noite. A gente espera no futuro, sinceramente, que vocês gostem da experiência que foi pensada nos detalhes. Então, obrigado, Alexandre, obrigado, Paula, e bom curso e boa jornada para a gente, viu? Bem, então agora, para começar a esquentar também, começar a tratar do tema,
de pensamento criativo, de cultura digital. Queria convidar a Débora e o Fábio. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Débora. Seja bem-vindo, Fábio, ao Papo de Futuro. Vai ser uma noite muito interessante. Assim, eu estou com muita expectativa de ter vocês nessa conversa. Queria começar dando uma introdução dizendo que a gente vai falar bastante hoje à noite também sobre Base Nacional Comum Curricular. A base é esse conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que os estudantes precisam desenvolver ao longo da educação básica, e cultura digital e pensamento criativo são competências gerais da base, junto com o pensamento científico e crítico. Então, a gente hoje aqui vai estar falando de Base Nacional Comum Curricular, vai estar falando de novo ensino médio, vai estar falando das competências gerais, vai estar falando de cultura digital, pensamento criativo. Então, acho que vai ser uma noite bastante promissora. E se você está acompanhando a gente, por favor, se apresente no nosso chat. Você é professor, você é coordenador pedagógico, diretor de escola, você é pai, mãe, responsável por algum aluno, de qual estado, de qual município você está falando. Se apresenta aqui no chat. E se quiser também começar a esquentar dizendo o que é cultura digital para você, o que é pensamento criativo para você, também fique à vontade. Bem, Débora, queria começar com você, a gente vai dividir aqui, Débora e Fábio, em um momento primeiro de contribuições individuais, e depois a gente parte para as questões gerais, para as perguntas do chat. Podemos combinar assim? Podemos sim. Então tá, então eu vou começar, viu, Fábio? Vou começar com a Débora. Débora, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua história um pouco, da sua trajetória, como é que você chega na Secretaria de São Paulo, enfim, para começar a esquentar esse debate de cultura digital. Perfeito. Bom, boa noite, Fábio. Obrigada por esse papo, né? Que incrível estar aqui. E boa noite ao Fábio também, Nakano. Desculpa se eu falei o sobrenome errado, né? Tá perfeito. Boa noite, Débora. Boa noite. Um prazer aqui estar com vocês hoje. E vocês também, professores que estão aí nos ouvindo, nos escutando, enfim, já encaminhando as suas questões. Então, para começar a minha apresentação, eu queria falar que eu também sou professora, e eu tenho um baita orgulho de ser professora da rede pública, eu sempre falo isso, né? Então, comecei a minha trajetória 15 anos atrás, lecionando, e durante a minha trajetória eu tive essa oportunidade também de vivenciar alguns outros setores. Então, eu tive uma passagem também por banco, por indústria, que nasceu um pouco dessa paixão por tecnologia, né? As pessoas me perguntam por que eu fui por tantos anos professora de tecnologia. Então, está justificado aí um pouquinho da minha trajetória, né? Sou formada em letras, pedagogia, então toda essa formação em humanas, e por alguns anos, então, eu atuei justamente lecionando com tecnologias. E ao conhecer um pouco da minha última realidade, da minha última escola que eu trabalhei, a MF Almirante Ari Parreiras, qual eu tenho um carinho muito grande, ao chegar ali eu enxerguei que a tecnologia ela poderia realmente ser de fato uma propulsora à aprendizagem. Então já trazendo aí um pouquinho dessa cultura digital, né? Os nossos jovens eles estão muito hoje nesse universo de utilizar muito a cultura digital, então eles são nascidos, né, arregados muito a essa cultura digital, e ali então eu enxerguei o potencial de trabalhar com a tecnologia, mas voltada ao pensamento computacional, voltada à cultura maker, ao ensino de robótica e de programação, como uma possibilidade transformadora naqueles meninos e meninas que não enxergavam a escola com o significado realmente que ela merece, né, e precisa estar presente. E ali, então, eu fiz uma proposta muito ousada de trabalhar com o ensino de programação e robótica. Mas, dessa minha grande paixão, ao conversar inicialmente com os estudantes, eu percebi uma coisa muito maior, que me fez refletir realmente enquanto professora, que foi um problema trazido pelos estudantes, né? Eu fui professora de mais de 1.000 alunos, 70% das minhas aulas, na minha avaliação diagnóstica com eles, me colocaram que o lixo era um grande problema. E ali vem um grande dilema, né? Como ser professora de tecnologias, trabalhando robótica, trabalhando programação, sem dar realmente uma destinação a um problema real,
que esses estudantes estavam vivenciando. E aí veio a ideia, então, de trabalhar robótica com sucata, que nasce um pouco dessa vontade de transformar a vida dos estudantes da periferia da cidade de São Paulo. E esse trabalho foi um trabalho muito grandioso, muito produzido com escuta ativa e atenta dos estudantes, que proporcionou, então, em aulas públicas, sensibilização da comunidade sobre os 5 R's, mas também sobre o descarte correto desses materiais, potencializando que esses meninos também fossem multiplicadores de informação. Por outro lado, ali recolhendo, então, todo esse lixo da comunidade, levando para a sala de aula, para que ele pudesse ser trabalhado como objeto de conhecimento, ao estruturar, de fato, protótipos de sucata. E, por fim, há uma feira para compartilhar todos esses conhecimentos. E esse trabalho, então, ele ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente pelo Global Teacher Prize, por ter resultados expressivos. Né? Primeiro, por colaborar realmente com o IDEB da escola, porque essas crianças começaram a ter uma autoestima. Meus alunos, inicialmente, olhavam para mim e falavam, mas professora, robótica é coisa para aluno de escola particular, não é para mim que sou da escola pública, eu não me sinto capaz. O trabalho resgatou um pouco dessa autoestima, de mostrar para eles que não é o lugar que determina que eles podem ser na vida, são eles. E depois colaborou, então, para a questão da evasão escolar, mas também para a questão do combate ao trabalho infantil, que era um outro aspecto fundamental, de pilar desse trabalho. E, por fim, a gente retirou mais de 1 tonelada de lixos das ruas de São Paulo, transformados em protótipos com sucata. Foi extremamente significativo, porque foi um trabalho interdisciplinar, né, de você poder agregar realmente um significado. Eles não entendiam por que eles tinham, por exemplo, de ver pontos cartesianos em matemática. Com o trabalho introduzindo programação, eles começaram, então, a compreender essas conexões. E esse trabalho, então, me levou a ser, o ano passado, uma das 10 finalistas, considerada uma das 10 melhores professoras no mundo. Mas eu sempre falo que não é o título, né, que é o mais importante, mas é realmente a alegria de levar um trabalho nosso, da nossa educação, do chão de uma escola pública, do chão de uma escola, principalmente da comunidade periférica, para o topo mais alto do mundo. Entender, então, que a tecnologia ela não é um fim, né? Mas ela pode ser uma grande propulsora para esse aprendizado que nós estamos vivenciando com a cultura digital, mas tudo a ver também com o pensamento criativo, né? Contando isso para vocês, então, eu encerro um pouquinho da minha fala aqui, nesse momento, para falar, então, como é importante a gente enxergar essa tecnologia e além, trabalhar com ela juntamente com metodologias ativas, ensino híbrido, né? Mas também resoluções por problemas, para justamente a gente trabalhar esse lado criativo, né? Que é uma habilidade fundamental, socioemocional, híbrida, mas que precisa ser cada dia mais fomentado nos nossos estudantes. Débora, é um orgulho para a gente ter você com a gente aqui. Você é uma gigante, já deu para ver que a noite vai render. Vou passar agora a palavra para o Fábio se apresentar, depois tem várias perguntas, viu, Débora? Já estão surgindo várias perguntas. Já dizendo, viu, Fábio, que aqui no nosso chat tem São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia. Então, está todo mundo já se apresentando, falando de que escola é, mas a gente está falando com o Brasil. Então, que bom, que oportunidade. E, Fábio, eu queria te dar essa oportunidade para você também falar um pouco sobre você e sobre o Google for Education. Que legal, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, Fábio. Boa noite, Débora. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui, então agradeço o convite. Bom, sou o Fábio Nakano, eu trabalho na equipe do Google for Education, sou gerente aí de programas de educação, né? E aí, para começar essa conversa, eu queria compartilhar minha tela aqui, porque eu tenho uma breve apresentação aqui, alguns poucos slides para servir um pouco de embasamento do que a gente vai falar na sequência. Me dá alguns segundos só e me confirmem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Eu não estou vendo ainda, não. Você está vendo, Débora? Ainda não. Tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Vou pedir ajuda aí pro pessoal.
para ver se vocês conseguem colocar a tela, que o botão não está ativado aqui para mim. Eu acho que a gente consegue. Beleza. Pedir ajuda acho que é a Stephanie que está aqui com a gente para ajudar a gente, né? Isso. Eu só consigo ver você e a Débora, não consigo ver a sua apresentação. E vejo também a Tereza, intérprete. Ó, agora está entrando a apresentação. Pronto. Carregou. Perfeito. Bom, vamos lá. Bom, para começo de conversa, eu queria contar um pouco da história da nossa empresa, né, do Google. E aí, enfim, eu queria até convidar aí quem está assistindo, vocês todos, para tentar entender aí ou chutar o que seria esse contexto aí dessa foto, quem são essas pessoas, que momento que é, para ver se alguém já está me ouvindo. Eu estou ouvindo. Débora também, Tá. né? É que deu uma travada aqui, eu acho que eu estou com muita tela aberta ao mesmo tempo. Então, eles tinham esse objetivo de organizar as informações do mundo e deixá-las acessíveis a todos, né? Imagina o quão grandioso isso podia soar ali no final da década de 90. Eles foram com essa ideia para o professor orientador deles, que não só apoiou, mas incentivou esses dois jovens a seguir com o projeto. E o porquê que eu estou contando tudo isso? Porque se não fosse a educação, se não fosse o professor, talvez o Google nem tivesse nascido, né? Então a gente tem no nosso DNA uma profunda gratidão pela educação, uma profunda admiração por você, professor, tá? E aí eu queria passar para o próximo slide, em que o nosso presidente executivo aqui, o Sundar Pichai, ele tem uma frase que diz que a tecnologia por si só não vai melhorar a educação, mas ela pode ser uma parte importante da solução. Né? E indo além dessa frase, a outra parte importante e fundamental, que sempre vai continuar sendo fundamental, é você, professor. Tá? Então, a mensagem aqui é que você, professor, entenda a tecnologia como a sua aliada. Tá? E aí, partindo para o próximo slide, eu queria compartilhar aqui com vocês como que é aí a divisão, a operação do Google for Education. Né? Acho que não é todo mundo que tem essa visão. Enfim, a gente tem um pilar aí de ferramentas, né, gratuitas, que é o G Suite for Education. Para escolas, ele funciona gratuitamente, ele tem o Drive sem limite, a conta de e-mail, né, tem todas as ferramentas aí de produtividade colaborativas, né, o Google Documentos, planilhas, apresentações e por aí vai. Eu não estou vendo a apresentação, eu queria pedir ajuda ou da Steph, de alguém. Eu acho que podia, Fábio, se você puder, assim, eu acho que nossa parte técnica não está conseguindo colocar sua apresentação. Se você puder conduzir com você, abrir sua câmera e aparecer você, e você ir contando da sua apresentação, eu acho melhor. Porque você, eu acho que já estava no segundo ou no terceiro slide e eu não estava conseguindo ver nem você, nem a sua apresentação. Perfeito, deixa eu ver aqui se eu... Queria sugerir de você abrir a sua câmera e a gente... Eu vou ter que sair e entrar de novo porque travou a tela do Zoom aqui. Tá bom. Então eu vou engatar, se você deixar, uma pergunta para a Débora que já tem aqui no chat. Pode ser? Claro, por favor. Tá. Só um minuto eu já retorno. Tá bom. Débora, tem uma professora, Cristiane, da escola de Jatobá, em Pernambuco, falando de cultura digital é hoje uma das ferramentas pedagógicas com inúmeros vieses interdisciplinares e essencial para esse momento de ressignificação da educação. Como é que você traduz, ou como é que vocês têm trabalhado esses diferentes vieses de cultura digital aí em São Paulo? Bom, aqui a gente realmente implementou o currículo de tecnologia e inovação. Eu acho que só vale, Fábio, contextualizar, né, que eu esqueci de comentar, como eu cheguei na secretaria, né? Em junho do ano passado, eu fui convidada pelo secretário, então, Rocieli, ex-ministro da Educação,
para compor o time, para cuidar justamente dessa parte de tecnologia e inovação na secretaria e poder levar, então, o trabalho de robótica também como uma política pública agora para mais de 2,5 milhões de estudantes. Então, essa era a parte que eu tinha esquecido de comentar na minha fala inicial. Então, eu estou muito feliz. Hoje eu componho, então, a equipe da secretaria, trabalhando com tecnologia e inovação, e ali, então, a gente começou a implementar o componente de tecnologia e inovação, que nasce de 3 pilares essenciais: as tecnologias digitais da informação e da comunicação, o letramento digital, que abarca toda essa questão da cultura digital, e o pensamento computacional. A gente sabe que esse assunto, né, de cultura digital, ele é algo que permeia muito outras etapas, né? A gente sabe que hoje falar em cultura digital é falar de muitas frentes, né? É falar de educomunicação, por exemplo, é falar de letramento digital, é falar de novos letramentos, enfim, é uma cultura muito ampla. Então, dentro da secretaria, existem 2 maneiras de se trabalhar: de uma maneira muito transversal, através do currículo paulista, que isso está embutido em todas as áreas do conhecimento, e especificamente pelo componente de tecnologia e inovação. A gente sabe que temos muitos desafios, né? Principalmente quando a gente olha ali para o letramento digital, é difícil fazer esse menino, então, ainda ler hiperlink, né? Trabalhar com essa questão das multimídias. Isso requer uma atenção muito especial, então, dos professores, de entender também que a leitura, a gente precisa começar a trabalhar esses conceitos, precisa trabalhar esses gêneros digitais dentro da sala de aula, para poder, então, começar, de fato, a desenvolver, né, que vai permear, sim, essa questão do pensamento computacional, de cultura maker, mas também tem um aspecto muito importante como a questão da leitura, né, de fazer os nossos estudantes compreender ali, se tornando, então, responsível ativos naquilo que eles estão lendo também. Legal. Ó, o Rúbio aqui está falando, Rúbio Dornelles. Professora Débora, boa noite. Obrigado por nos inspirar com seu trabalho dedicado à educação. A Andréia está falando, boa noite, sou educadora maker, facilitadora especialista em metodologias ativas. Débora, parabéns pelo seu lindo trabalho. Tem a Cristina também falando, trabalho com oficinas criativas, já tinha esse olhar e com reciclagem de materiais. O guia de sucata para todos ajudou muito por onde começar, e a mestra Débora fiz Arduino com sucata. Então, todo mundo está interagindo aqui, viu, Débora? Inspirado por você, pelo seu trabalho, e elogiando muito a sua trajetória, dizendo que você, enfim, inspira a todos. Aí agora eu já vejo de novo o Fábio, então vou passar a palavra para o Fábio. Oi, pessoal, desculpa aqui pelos problemas técnicos. Bom, eu vou falando então aqui a apresentação. Eu tenho alguns links que eu queria compartilhar com vocês, depois acho que a gente encontra uma forma de compartilhar com o pessoal, né? Então, como eu estava falando, a organização do Google for Education, ela tem 3 pilares principais, né? Um deles é o G Suite for Education, que são, enfim, as ferramentas gratuitas aí para a educação, né? Que a gente tem o e-mail, tem o Drive infinito, né? Tem aí o Google Docs, tem o Planilhas, apresentações e por aí vai. Tem um segundo pilar que é o de Chromebooks, né, que são os aparelhos e que são gerenciáveis e que facilitam aí o processo de gestão de TI e são super seguros, né? Eles nasceram aí dos engenheiros ouvindo as dores da educação, né? E aí nasceu esse aparelho que se chama Chromebook. Ele não pega vírus, ele tem uma duração de bateria aí, né, para trabalhar turno e contraturno, né, tem uma série de vantagens, e também tem um terceiro pilar, que são os recursos gratuitos, que são os apps e as extensões que funcionam com o sistema Chrome, e aí a gente também tem uma série de parceiros oficiais Google for Education que trabalham na capacitação e na transformação aí dos professores, né. Falando propriamente da parte de programas, né, a gente tem as certificações oficiais Google for Education, que são certificações globais, né, que o professor pode aplicar e ele pode receber, né? Então, a gente começa aí com educador certificado nível 1 e nível 2, né, que comprovam aí que você tem as habilidades mínimas e avançadas aí, respectivamente. A gente também tem a certificação de Google Trainer, que comprova aí que você, professor, você, educador, pode treinar outras pessoas, né?
E tem também o Google Innovator, né? Não é todo ano que a gente tem uma academia aqui no Brasil, a gente acabou de ter uma em 2019, né? Vamos ter aí uma próxima para confirmar no próximo ano ou nos próximos 2 anos, e aí são 36 educadores que submetem os seus projetos e são aprovados para participar dessa academia, né? E aí, durante o ano seguinte, eles são acompanhados por uma equipe aí parceira do Google para desenvolver os seus projetos de transformação na educação. Eu queria falar também do nosso grupo de educadores Google, né? Provavelmente alguns de vocês conheçam, que é o GEG, e a gente orgulhosamente tem aí mais de 120 municípios no Brasil que tem grupos de educadores Google, e esses grupos são feitos de forma voluntária, tá? Por professor para professores, com o objetivo de trazer aí trocas de experiências, né? Com o uso das ferramentas do G Suite em práticas pedagógicas. E a cada 2 semanas a gente tem um webinar, né? Tratando aí de assuntos que os professores levantam ali na ponta, né? De desafios e de necessidades que eles têm com o uso da tecnologia em sala de aula, e aí a gente discute isso com líderes GEG pelo Brasil, né, eventualmente Google Innovators e Google Trainers também, para falar sobre esse assunto. O nosso próximo encontro vai acontecer na próxima quarta-feira, né, às 6 horas da tarde, e sempre nessa frequência de 2 em 2 semanas. Depois eu coloco o link aqui no material para compartilhar com todos vocês. A gente tem um programa super legal, global também, que foi localizado para o Brasil, de segurança e cidadania digital. O nome dele é Seja Incrível na Internet, né? E aí ele tem ali conteúdos para você, professor, trabalhar esses conceitos de segurança e cidadania digital com os seus alunos. Tem cartilhas para você também compartilhar com os pais dos alunos, e também você, professor, que não tem aí, não se sente né, familiarizado com o tema e gostaria de se aprofundar mais, tem também um breve curso ali para te orientar, e tem planos de aula prontos para você trabalhar com seus alunos. Então, tem o link aqui também que eu vou compartilhar depois com vocês. A gente tem vários materiais à disposição, né, para ajudar o professor nesse momento aí, principalmente de pandemia, em que todo mundo acabou tendo que virar a chave, né, assim, às pressas para o meio digital, né, assim, sem necessariamente ter toda a estrutura. E aí, para isso, o Google acabou trazendo, consolidando algumas informações, alguns treinamentos, algumas dicas de ferramentas práticas, né, no uso do dia a dia. E a gente tem aí um portal que é o Ensino em Casa, então você pode acessar g.co/ensino em casa, tudo junto. É um portal que tem aí diversas informações que podem ajudar você, professor, ou ajudar algum professor que você conheça e que tenha aí esteja enfrentando algum desafio maior aí no uso das ferramentas para a educação, tá? A gente também tem 2 outras plataformas grandes aqui de treinamentos e recursos à distância, chamado Teacher Center, e também a gente tem uma série de webinars que estão à disposição, além dos grupos de educadores Google. O Google fez aí há alguns meses uma série de webinars super bacanas para ajudar os professores a lidar com os desafios nesse momento, né, para diferentes fases, né, ensino fundamental, ensino infantil, ensino médio e superior, tá? E aí também eu vou deixar para vocês no link uma série de parcerias aí que a gente tem, né, porque o Google não produz conteúdo, mas a gente tem uma série de parceiros que trabalharam em disponibilizar gratuitamente conteúdos prontos para você, professor, turbinar suas aulas, né? Então, só para citar aqui, depois vocês vão receber os links, a gente tem o YouTube Edu, né, que nasceu, fruto aí da parceria com a Fundação Lehman, né? Então são mais de 30 mil vídeos educacionais com curadoria para diversas matérias, né, e diferentes idades aí, para que você, professor, use e para que você, professor, passe também para os seus alunos, né? youtube.com/educacão. A gente também tem o Simplifica, né, que é uma parceria aí do Amplifica com a Fundação Lehman, que tem experiências de aprendizagem aí do 1º ao 9º ano, através de 8 semanas aí de trilhas. Muito bacana também, é gratuito e está à disposição. Fora também o Khan Academy, né, que tem aí conteúdos em português alinhados à BNCC,
e que também estão à disposição. E recentemente o Google anunciou uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, né, que tem aí conteúdos que eles já tinham ali no acervo deles e que eles disponibilizaram através de Google Formulários e Google Classroom também para o professor utilizar gratuitamente. Então é só acessar aí o portal da Fundação Roberto Marinho, né, que é frm.org.br. Você vai preencher ali um formulário e aí eles vão te disponibilizar esses conteúdos aí para ensino fundamental 2 e ensino médio principalmente, tá? Então, bom, infelizmente eu não consegui projetar a minha tela aqui, mas essa era a minha mensagem para começar a conversa aqui. Mas, Fábio, deu para entender que a mensagem tem muita coisa, né? Tem muita oportunidade, tem muita plataforma. E o Hermânio aqui mandou uma mensagem falando: estou usando muitos formulários Google no ensino remoto. A Andrea mandou uma outra mensagem falando: nós adotamos o Chromebook nesse ano, com isso ganhamos muito na pandemia. Tenho certificação nível 1 e estou correndo atrás da certificação nível 2. Então, acho que está todo mundo ligado também nessas oportunidades de vocês e usando os instrumentos e as ferramentas. Também contar para você, a gente já teve uma conversa anterior, mas que o NAVE usa Google for Education, agora no ensino remoto também tem sido fundamental para a gente fazer toda a interlocução dos nossos educadores com os nossos estudantes. A gente tem a Paula e o Caroba, que são educadores que estiveram na academia no passado com vocês, então também a gente é muito fã e um usuário muito feroz das ferramentas também, e elas têm sido muito úteis durante esse momento de ensino remoto também. Então, aqui no chat está todo mundo, se você quiser dar uma olhada também, muito elogiando e dizendo que tem usado os Chromebooks, as ferramentas, as plataformas, enfim, está muito bacana aqui no chat. Agora eu queria perguntar para a Débora. Débora, como é que vocês se organizaram aí em São Paulo? Eu queria que você falasse um pouquinho do Centro de Mídias também, enfim. Você contou um pouco da sua história, da sua trajetória, falou de robótica, falou de sucata, como você chega na Secretaria de Educação, e aí, de repente, pandemia e todas as redes se organizando no âmbito do ensino remoto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que vocês se organizaram aí em São Paulo. Com certeza. Bom, acho que um susto para todo mundo, né? É super importante a gente lembrar que nesse momento nós, infelizmente, estamos vivenciando um ensino emergencial e na secretaria a gente já tinha, então, um projeto de pasta para alavancar o centro de mídias, justamente porque eu acho que é importante trazer alguns números aqui da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Provavelmente é uma das maiores redes da América Latina, são 3,5 milhões de estudantes, mais de 200 mil professores, né? É uma rede extremamente, então, grande, realmente de tamanho, de proporção, e com a pandemia, então, a gente já vinha estudando centro de mídias, mas a pandemia acelerou esse momento. Então, foi o momento de colocar todo o centro de mídias de pé, num tempo recorde, em torno de 20 dias nós colocamos o centro de mídias de pé, que funciona da seguinte maneira: a gente abriu um chamamento público, o parceiro doou realmente a todo esse aplicativo, e através, então, o estudante pode acessar por um aplicativo onde os dados da internet são patrocinados pelo Estado de São Paulo e ter a aula ali. A gente compreendeu que só isso também não bastava, né, Fábio? Pelo tamanho da diversidade que nós temos, não só aqui no Estado de São Paulo, mas também no nosso país como um todo. Então, a gente foi atrás de fazer parcerias com a televisão e nós fizemos 2 parcerias, uma com a Univesp, para poder atender os estudantes do ensino fundamental 1 e também assessorar a educação infantil, e também, então, com a cultura, nós firmamos a parceria para o ensino fundamental 2 e o ensino médio. E desde lá, então, a gente vem desde o dia 6 de abril, eu fiz a aula inaugural do Centro de Mídias, trazendo mão na massa aí, fazendo uma mão mecânica, e foi muito bacana, porque eu também jamais me imaginei, como professora, poder dar uma aula mediada por tecnologia, ainda mais de mão na massa. Foi um desafio muito grande para mim, naquele momento eu tive que me reinventar. Quando eu tomei um susto, né, quando o secretário falou, não, eu quero que você inaugure o Centro de Mídias, então foi um grande orgulho, na verdade, mas aquele friozinho na barriga de falar assim, né, uau, mudou muita coisa, porque
dar aula pelo centro de mídias, ou aula mediada por tecnologia, é preciso lembrar que é muito diferente de uma aula presencial. O cuidado que nós temos que ter, essa questão da câmera, né, de não estar tão habituado, né? Hoje eu acho que já está todo mundo assim bem acostumado a essa questão, mas quando a gente começou, iniciou lá atrás, isso eram grandes tabus para se romper. E introduzir realmente, mostrar para o menino que ali ele tinha uma oportunidade de transformar o celular dele ou o celular do familiar dele numa fonte de realmente de aprendizado, né? Passando a assistir então essas aulas mediadas por tecnologia. A gente sabe que é um pontapé inicial, como eu disse, não estamos na nossa situação, nosso modelo ideal. O ideal é realmente ter aquele calor humano, da gente poder olhar, né, se olhar, entender ali, então, pela expressão do nosso estudante, quanto eles estão compreendendo daquilo que está sendo passado. Mas esse é o momento do que dá e do que é possível a gente realmente fazer. Então, essa é um pouquinho... Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. O Francisco está fazendo uma provocação aqui que eu queria que você dissesse um pouco como vocês resolveram por aí, que é como pensar em cultura digital e ensino remoto quando boa parte dos alunos de escola pública não tem acesso à internet de qualidade ou computador. Vou levantar essa bola para você. Uau! Bom, a gente ainda não tem também uma receita, né? O que a gente precisa é realmente, como política pública, efetivar que isso de fato ocorra, né? À medida que nós encontramos nesse momento emergencial, foi realmente patrocinar esses dados, né? De que forma? Que o menino, então, ele precisa ainda ter uma conectividade para poder baixar o aplicativo, mas depois que ele fizer isso, ele não consome dados dele, consome dados da secretaria. Essa foi a maneira que a gente encontrou. Outras foi olhar realmente para as tecnologias que a gente já conhece muito bem, potencializar um pouco dessas ações. Então, outra grande medida foi realmente fazer parceria com a televisão, uma televisão aberta, que alcança, que tem canais em todo o estado de São Paulo, para que esse estudante pudesse. Na medida que esse estudante ele não consegue ter nenhum desses dois acessos, aí a gente começou então a potencializar ações de maneira híbrida, olhar para o material impresso realmente, trazer orientações, buscar contato telefônico com essa família, poder orientar esse estudante para poder estudar. É um desafio enorme falar de cultura digital nesses tempos, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a cultura digital está muito entre nós, a gente precisa de fato melhorar o acesso. E a gente espera, então, tem já algumas iniciativas, uma delas é a educação conectada, né? A gente precisa realmente cobrar isso de uma esfera governamental muito maior, federal até, para que a gente possa, de fato, então, conseguir recursos e fazer que acesso à internet não seja artigo de luxo, que ela possa realmente ser considerada como item de necessidade básica e possa estar nas escolas. Assim como os aparatos tecnológicos, são fundamentais que a gente também garanta o acesso para os nossos estudantes. Legal, Débora. Fábio, a Daniele está perguntando aqui como fazer as certificações Google. E o Edivaldo está super curioso para os links. Então, a gente depois vai disponibilizar os links, Edivaldo, porque ele está falando aqui que está curioso para os links. Mas como fazer? O que são essas certificações Google e como fazê-las? Tem um portal que é, inclusive, um dos links que eu vou passar para vocês depois, que explica exatamente todas essas certificações e quais são as plataformas que vocês vão fazer, qual que é o passo a passo. Existe também um treinamento, uma trilha, né, de aprendizagem para você exercitar aí como que é a prova, né, para na hora da prática você estar mais preparado, mas tudo isso está dentro do link que a gente vai mandar, tá bom? E o Simplifica, eu queria que você também, a gente recebeu uma provocação, Simplifica o curso. O Simplifica, ele é, enfim, um produto do Amplifica, né, que é um parceiro nosso do Google aqui, que a Carla e Samara, que vocês conhecem super bem também. Sim. Enfim, elas fizeram aí um esforço, uma iniciativa super bacana para consolidar aí experiências de aprendizagem e disponibilizar isso de forma gratuita para os professores usarem com seus alunos, né? Então, assim, basicamente o curso, todo o conteúdo deles tem 8 semanas, né, para ser consumido aí, trilhado em 8 semanas, e aí eles atendem aí desde 1º até o 9º ano. Débora, a gente também, a nossa parceira fez uma pergunta que eu queria dividir com vocês, o pessoal da Baluarte, que é
que a gente está vendo uma grande utilização de metodologias ágeis e metodologias ativas também na educação. Como você acha que isso de fato ajuda ou se não ajuda, contribui para uma aprendizagem mais significativa? Bom, eu acho que ela tocou num ponto essencial, né? Hoje, realmente, a questão das metodologias ágeis, metodologias ativas, são essenciais estar dentro da sala de aula. Principalmente nesse momento, é possível, viu, Fábio, fazer um bom trabalho utilizando as metodologias ativas. Trazer essa questão do ensino híbrido, já trabalhar estações por rotações, que são aquelas estações de trabalho, igual no ambiente como nós estamos aqui por Zoom, para quem tiver essa facilidade, mas outros aplicativos também fazem isso, é possível você jogar os alunos em salas e provocá-los ali em estações por rotações, utilizando um tema central. Outra grande aí, metodologia super importante para esse processo é a sala de aula invertida, que você trabalha em 3 aspectos, né? Durante e após. Então, que o aluno ali vai buscar uma certa referência de material, até se torna curador de material ao longo do tempo, mas que ele antecipa fatos, utilizando esse momento ali da aula para realmente debater, tirar dúvidas. E nós já sabemos também, então, que o ensino híbrido, de uma maneira geral, né, ele vai potencializar muitas ações para um possível retorno presencial, já que a gente ainda vai continuar com essa modalidade híbrida, né, utilizando as aulas para o ensino remoto e também potencializando com ações presenciais. Então, acho que trabalhar nesse momento as metodologias ativas, ela é essencial. E não só do ensino híbrido, né? As metodologias ativas que a gente já conhece, resolução por problemas, por exemplo. A gente está vendo, tirando como base os estudantes do Centro de Mídias, têm produzido coisas incríveis aí, pensando nessa questão da pandemia, produzindo máscaras diferenciadas, pensando também nessa inclusão dos estudantes que necessitam, né? Como eles podem, então, produzir máscara, que os estudantes possam ver a boca quando necessário. Então, tem uma série de possibilidades que a gente precisa explorar. Isso é muito rico, e isso pode ser feito nesse momento e precisa ser feito pós também. Legal, Débora. E, Fábio, a gente está vendo, inclusive agora se reforçando durante a pandemia, uma mudança de papel, né, de educadores e estudantes, tem aí uma fluidez. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. A gente recebeu essa pergunta aqui, de qual é a principal mudança de papel de educadores com as experiências de cultura digital, quando elas são provocadas pela cultura digital. Legal. Bom, acho que o educador ele passa aí a ter um papel mais de facilitador também, né, e de mediador desse processo de aprendizagem do aluno, né. Tem um caso super legal aqui, até que me veio agora, de um colégio aqui em São Paulo, o Colégio Magno, aliás, um abraço para eles. Eles, por exemplo, desenvolveram ali colaborativamente, né, um projeto que tinha o objetivo de limpar e reutilizar a água de um córrego poluído que fica ali próximo à escola, né? E aí eles uniram os professores de química e física, né, para orientar esse projeto, para facilitar, usando as ferramentas do G Suite for Education. Eles acabaram prototipando tudo isso digitalmente, desenharam as possíveis soluções, né, e aí como resultado eles reciclaram uma antena que eles tinham, uma antena parabólica ali, gigantesca que eles tinham e não tinha mais utilidade, né? E eles acabaram usando isso como base para limpar a água, e aí com a ação da luz do sol, aquela água ela fica, né, ela evapora e depois ela condensa ali de forma limpa. Essa água ela é reutilizada para regar ali a horta da escola, que tem ali várias hortaliças ali, verduras que os alunos mesmo consomem, né? Então, o professor ele pode trabalhar de diferentes formas para gerar essas provocações e esses engajamentos pelos alunos. E o bacana também é ouvir depois o depoimento deles, né? O quanto que essa semente é plantada ali, né? Que eles buscaram uma solução para um problema, né? E o professor teve esse papel importante aí de facilitador, de guia, né? Mas que esse aluno hoje ele quer que esses projetos sejam ampliados aí para que impacte positivamente muito mais gente, né? Então, olha só que bacana e que experiência de aprendizagem esse aluno está tendo, né? Legal, Fábio. Francisco, aqui eu fiz uma pergunta sobre metodologias ativas
e ágeis para a Débora, e o Francisco está dizendo que as ferramentas do Google são ótimas para aplicar essas metodologias. Aí agora eu queria passar de novo para a Débora e falar, o Marlos está aqui falando, Débora, no chat, que concorda que existia uma resistência sobre tecnologia na escola dele, mas que o momento da pandemia está fazendo com que a resistência seja quebrada. Tiro por base o meu ambiente de trabalho. Você também acha que a pandemia, enfim, é uma oportunidade, o ensino remoto, para a gente quebrar algumas resistências com relação ao uso de tecnologia e à cultura digital? Eu acredito que sim, porque o professor, nesse momento, Fábio, é o momento de se reinventar, né? Eu também tenho uma experiência muito clara, assim, até com a minha professora do mestrado, né? A minha orientadora. Ela sempre foi muito resistente a utilizar qualquer tipo de ferramenta, seja para fazer orientação, e ela hoje ela fala assim, nossa, e hoje assim, eu estou me pegando dando aula nisso, né? E nunca imaginei, assim. Então, o professor ele teve que reinventar de uma forma muito grande para poder potencializar isso. Como eu disse, e é uma diferença assim brusca, tá? A gente que dá aula presencial, que você está acostumado ali naquele ambiente, você tem que começar a pensar em outras coisas, né? Que jamais a gente pensava, igual como posicionar o computador adequadamente, tem os problemas que o próprio Fábio enfrentou no início, né, de compartilhar a tela, enfim, tudo isso a gente tem ali e um tempo muito reduzido para lidar com tudo isso. Agora, o que é importante a gente também ter em mente que é um trabalho que precisa ser intensificado. A gente precisa, isso não supre a formação necessária que o professor tem que ter, principalmente para desenvolver essas competências digitais. Eu costumo falar que é necessário a gente ter altas expectativas para os nossos estudantes, mas mais necessário ainda é ter altas expectativas para os nossos professores. Então, essa balança ela precisa ser muito bem equilibrada. O professor precisa perder esse receio, mas a gente também precisa garantir formação para esses professores. A Juscelia está contando aqui que a instituição dela lançou um edital para oferecer auxílio para os estudantes, para destinar recursos para comprar equipamento, terem acesso à internet. Enfim, a conectividade é uma grande questão e eu acho que ela ficou ainda mais evidente durante a pandemia, e algumas instituições, secretarias, redes, têm tentado encontrar algumas soluções para atacar a questão da conectividade. E, Fábio, o Google tem também feito essa discussão de conectividade? Como é que o Google tem enxergado esse assunto da conectividade e da internet, qualidade? Esse é um desafio realmente que existe em todos os, né, em todas as secretarias aí, municipais, estaduais, que a gente tem contato, né? E é uma realidade que está sendo tratada aí de diversas formas, né? Como a Débora falou, existe aí um esforço sendo feito por parte das secretarias por disponibilizar aí a internet de alguma forma, né? Por exemplo, Barueri, aqui, que é um município do lado de São Paulo, a secretaria acabou patrocinando aí o Wi-Fi dentro de casa. Então, eles entregaram, além dos Chromebooks, né, assim, para alunos que foram mapeados como não tendo um aparelho efetivo para fazer os estudos em casa, a secretaria acabou emprestando os Chromebooks que são da rede, que estavam sem uso, né, por causa que as escolas estão fechadas, e além disso eles disponibilizaram a internet, né. Então, assim, a gente vê alguns outros também que estão disponibilizando aplicativos, né, que você consegue navegar de forma patrocinada alguns sites, e aí colocaram ali o URL do Google Classroom, por exemplo, que a partir do classroom.google.com, todo o conteúdo não é cobrado do aluno, né, na navegação. Então, a gente vê aí uma série de iniciativas mesmo para tentar cobrir e ajudar aí muita gente que não tem acesso à internet e acesso até a computadores mesmo, para continuar esse estudo de forma remota, né? Então, assim, é muito bacana ver que ideias estão surgindo, porque o problema realmente ele existe, né? Débora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre robótica. Eu queria, então, perguntando aqui também, quanto que você acha que é esse potencial da robótica de facilitar a aprendizagem, de engajar os estudantes, de trabalhar, fomentar a criatividade?
A gente está começando hoje, você viu, um curso de robótica educacional, tem 50 cursistas que estão começando a introdução, né, a mergulhar nesse universo da robótica. Então, eu queria que você ajudasse a gente a, inclusive, seduzi-los ainda mais sobre essa oportunidade no âmbito da robótica. Não, a robótica ela é uma coisa incrível, né? Primeiro porque ela está muito ligada, ela é um braço muito forte aí da cultura maker. Eu sempre falo isso porque a gente precisa enxergar a cultura maker como um grande guarda-chuva mesmo. Eu comecei muito voltado para a cultura maker, trabalhando muito essa questão inicial, realmente fazendo o aguçar desses estudantes com mão na massa, para depois a gente chegar em etapas lá da robótica. Mas a robótica, ela traz diversos benefícios à educação, né? Ela traz um aprendizado mais na massa, os alunos estão trabalhando com soluções de problemas reais, estão construindo com as mãos, isso é muito significativo. E estão entendendo na prática para que servem as aulas, de verdade, né? Por que eu tenho que aprender português? Porque ele vai precisar ali, então, expor, fazer todo o seu projeto, né? Idealizar o seu projeto. Por que eu estou aprendendo, então, matemática? O quanto de matemática a gente envolve, principalmente que a gente leve à programação. E o quanto as outras áreas, então, estão ligadas, né, no ensino de robótica. E a robótica, na verdade, é super importante a gente trabalhar com isso, porque ela vai além. Ela dá a possibilidade dos alunos de não somente serem consumidores de tecnologia, né, já que a gente está falando de cultura digital, mas de também serem produtores, de poder vivenciar o outro lado, de poder entender, por exemplo, como funciona uma rede social, o quanto de programação tem aqui por detrás, sem ter aquela responsabilidade de realmente formar esse estudante para ser um programador, porque não é esse o objetivo, mas fazê-lo refletir, né? Fazê-lo compreender e trazendo muito, então, esse aspecto mão na massa. Hoje, existem diversas maneiras de trabalhar a robótica, né? Pode escolher optar por ter um kit específico e trabalhar com essa linha, trazendo problemas reais. Eu sempre enfatizo isso, acho que é fundamental, né? Não dá para ser um ensino descontextualizado, não precisa ser muito contextualizado. Então, trazer problemas reais da comunidade escolar, da escola, do universo que eles estão inserindo, para que eles possam produzir, né? Logo no início, o Alexandre estava comentando um pouquinho, falando aí dos trabalhos, né? Na secretaria nós tivemos também uma experiência similar, assim, dos estudantes olhando para o meio ambiente, olhando para doenças como dengue, resolvendo o problema com Arduino, sabe? Então é muito significativo isso, é muito rico, né? E por tudo isso, a gente está vivendo também, eu acho que é fundamental a gente falar que esse é um momento muito especial, né, para a educação e para as tecnologias como um todo, porque a gente não pode esquecer que isso é muito advindo da indústria 4.0 e na educação traduzido para a educação 4.0, que tem a robótica um braço muito forte, né, justamente por trabalhar habilidades essenciais que os alunos precisam está desenvolvendo nesse século, como a questão da colaboração, a questão da empatia, a questão de resolver problemas. Então, a robótica ela é um caminho incrível para a gente introduzir. Se eu puder deixar alguma dica, né, de como a gente introduz isso para os estudantes, principalmente aqueles que ainda nunca tiveram contatos, é trazer realmente essa questão primeiro do mão na massa, aguçar a criatividade deles, fazendo um objeto com eles que funcione, trabalhando essas questões dos circuitos eletrônicos, elétricos, vendo a diferença de um e para o outro, trazendo aquela historinha do circuito de papel, vamos acender um LED, vamos ver como é que funciona, e depois ir trabalhando, então, passo a passo pela programação desplugada, aquela feita de maneira concreta, a programação, hoje tem diversos softwares educacionais também, inspirados nisso, que faz com que o aluno, então, entenda toda essa lógica de programação. E, por fim, a gente chega, então, na robótica mesmo, que é programar uma placa programável, e aí tem diversas formas, tem o Arduino hoje, tem a Make, tem a Microbit, enfim, tem uma infinidade aí de possibilidades, inclusive aquela que a professora fez com sucata, é uma possibilidade para começar. O importante tem esse primeiro passo para iniciar o trabalho. Eu queria te fazer uma pergunta da minha mãe no chat. Que ela está perguntando assim, meu afilhado da 6ª série acha que na aula de robótica ele vai aprender a construir robôs. O que eu explico para ele?
explica para ele que ele não só vai aprender a construir robô, né? Tem que explicar para ele a importância da robótica, e eu sempre gosto de trazer isso para os meus estudantes. Hoje a gente tem exemplos reais, né? De próteses, o quanto a robótica é importante para próteses, quanto a robótica é importante para as indústrias, o quanto a robótica é importante para a medicina. Hoje nós temos robôs que fazem operações. Então, é importante trazer que não é só robô, né? A robótica ela vai mexer com uma série de coisas e trazer coisas para eles que sejam fáceis desse entendimento, né? Como uma escada rolante, e trazer então esse outro universo, né? Tudo que é automatizado, mas não necessariamente que seja somente um robô, porque isso é preciso desmistificar, né? Mas é legal também trazer a história desse robô, que começou lá com Leonardo da Vinci, trabalhando com essa questão dos automatos. Então, acho que começar com essa essência do que é a robótica e por que ela ganhou esse nome também é fundamental. Legal, viu, mãe? Já sabe explicar para o seu afilhado. Agora, Fábio, eu queria, gente, dizer primeiro que a gente faltam 5 minutos, então a gente já está terminando o Papo de Futuro. Mandem as últimas perguntas de vocês, façam as provocações, interajam no nosso chat. Fábio, eu queria te perguntar sobre formação de professores. Enfim, o Google tem algumas iniciativas. Então, como que você acha que é possível trabalhar essas habilidades de cultura digital e pensamento criativo na formação de professores? Bom, o Google ele tem uma série aí de capacitações, né, assim, que estão disponíveis ali no portal Teacher Center, que é o portal que eu vou passar para vocês depois. E a gente tem também uma série de parceiros oficiais que trabalham no Brasil aí para capacitar aí os professores no uso, né, das ferramentas e de forma apropriada, né? E o que a gente tem visto muito é que uma vez o professor entendendo, né, o propósito ali das ferramentas, ele consegue extrapolar esse uso, né, e dar uma significação diferente até que a gente nem esperava, né? Então, assim, é muito bacana e a gente acaba aprendendo muito, principalmente ouvindo os professores aí no grupo de educadores Google, né, que é o GEG, a gente ouve casos de, por exemplo, professores usando Google Formulários para fazer uma versão virtual de um escape room, né, em que ele coloca ali conceitos trabalhados, né, nas aulas, e aí o aluno ele acaba navegando e se ele errar a questão ele não consegue ir para frente, né, ele só consegue sair do processo ali, terminar o formulário, se realmente ele acertar todas as questões, né? Então, assim, é realmente muito bacana você ver por exemplo, a ressignificação de um e-mail, né? O Gmail ele tem aquela função de você programar o envio para algum outro momento, né? Não necessariamente para você apertar o enviar e aquele e-mail ser disparado. E aí você vê professores que usam o Gmail como uma cápsula do tempo, né? No começo do ano a gente viu professores atuando dessa forma, incentivando os alunos, né? Aproveitando que era o início do ano, incentivando os alunos a escrever metas para que eles cumprissem ao longo do ano. E aí esse e-mail seria disparado, escrito pelo aluno em primeira pessoa, né? E que ele leria no final do ano, ele receberia em dezembro, por exemplo, né? Quando esse e-mail sairia da caixa de saída e efetivamente chegaria na caixa de entrada dele, ali como uma cápsula do tempo, né? Oi, eu sou fulano de tal, né? E eu espero que esse ano eu me desenvolva nesse aspecto, que eu ajude mais nas tarefas de casa, enfim. É muito bacana você ver como que o professor consegue ressignificar ferramentas tão simples com outras iniciativas aí, trabalhando toda a questão da cultura digital. Legal, Fábio. A Cristina está dizendo assim, eu conheci as ferramentas Google com as meninas do Amplifica. Então, um beijo nosso aqui para a Carla e para a Samara. O Sérgio está dizendo, Débora, a robótica educacional tem que resolver e auxiliar problemas no ensino e na aprendizagem, e não apenas ser um modismo. Acho que é bacana a gente destacar aqui. O Edson está dizendo, estou gostando das orientações, são muito importantes para a minha prática educacional. Que bom, gente, ó. Então, foi incrível ter você, Débora, você, Fábio, aqui com a gente hoje no Papo de Futuro. A gente está chegando ao final. Agradecer imensamente ao público que interagiu, fez perguntas, provocações, conversou aí no chat, fez toda a diferença para a dinâmica da conversa.
Obrigado especial a Paula, ao Alexandre, que estiveram com a gente no primeiro bloco, a Débora e ao Fábio, a disponibilidade, a abertura de vocês. A gente sempre deixa, Débora e Fábio, uma pergunta no final, que é uma pergunta que é uma reflexão para o público e para os nossos convidados. Então, eu queria começar com o Fábio, agora eu vou inverter e depois eu vou para a Débora. Fábio, como é que você enxerga o futuro da educação e como que a cultura digital e a criatividade vão estar presentes nesse futuro da educação? Legal. Bom, acho que a tecnologia ela já está muito presente no nosso dia a dia, né? Ela não é algo distante, né? A forma que a gente registra, compartilha experiências em redes sociais, aplicativos de mensagem, compras virtuais, pedir comida via aplicativo são alguns desses exemplos, né? Mas esse contexto tecnológico ele não está ou não estava presente na educação, né? Não refletia a realidade da educação. Acho que o momento da pandemia ele é muito delicado, né? Mas como a gente mesmo falou anteriormente, né? Está sendo uma oportunidade, um momento impulsionador aí, vamos dizer assim, né? Para a experimentação dessas novas formas de ensino e aprendizagem. Todos nós estamos em processo de aprendizagem e com certeza a gente vai sair diferente da pandemia, entendendo mais de como as ferramentas tecnológicas podem ajudar aí a gente, os jovens, né, a estarem aí mais preparados a resolver os problemas, a pensar mais criativamente, mais criticamente, como trabalhar em equipe, que vão ser as demandas do profissional do século XXI, né? Que vão atuar muitas vezes em muitas profissões que ainda nem existem hoje, né? Então, acho que a minha reflexão nesse sentido vai por aí. Obrigado, Fábio. Agora com você, Débora. Só para te dizer que o Marlos disse assim, parabéns, Débora, você não esperou a iniciativa governamental, foi lá e fez, foi o diferencial. Aí agora eu queria que essa reflexão final você falasse para a gente como é que você enxerga o futuro da educação e como que a cultura digital e a criatividade vão estar presentes. Bom, eu enxergo que a criatividade ela precisa estar presente e a gente precisa, enquanto professor ali, estar incentivando os nossos estudantes a cada vez mais a utilizar essa criatividade. Eu gostei muito da fala do professor que trouxe que a robótica ela não pode ser modismo, e é isso mesmo, porque ela tem uma essência fundamental que é incentivar e trabalhar esse mão na massa. Então, estamos vivenciando um momento diferenciado, que a gente vai precisar, então, trazer um pouco dessa formação, brilhar os olhos dos nossos professores também com a cultura digital, com essa cultura maker, com a robótica, trazer isso para que eles possam, então, incentivar os estudantes e caminhar para essa lógica, para trabalhar com essa questão do pensamento criativo e trabalhar todos esses viés. A gente sabe que é uma longa jornada, nós temos realidades diferentes aqui no nosso país, mas é que é preciso que a gente coloque isso realmente como uma meta, como um currículo e comece a trabalhar essas ações. A gente sabe o quanto é rico. Por todas as experiências que nós ouvimos aqui hoje, eu tenho uma grande experiência, uma experiência realmente transformadora de uma comunidade, do quanto as tecnologias elas podem potencializar. Só que só trabalhar com tecnologia não basta. A gente precisa ter objetivos muito claros e trabalhar a partir de soluções de problemas reais desses estudantes. Então, conectar tudo isso ao projeto de vida desses estudantes é o que vai dar sentido e é o que vai ser o futuro da educação. Obrigado, viu, Débora? Então, nesse momento tão delicado, é tão importante a gente estar aqui discutindo, né, os caminhos e possibilidades para a educação. Para encerrar, queria dizer, se você assistiu, gostou do conteúdo, passe adiante, manda para um amigo, para um outro professor, para um outro colega que possa se interessar pelo que a gente conversou aqui. Para nós é muito importante que vocês compartilhem e curtam esse vídeo. Então, obrigado de novo, Débora, obrigado, Fábio, boa noite a vocês, boa noite a todos e todas. Semana que vem tem mais Papo de Futuro, você não pode perder. Acompanhe nas nossas redes sociais para saber a nossa programação. Muito obrigado e até semana que vem.